Começando agora, mais um aulão de história. Agora a gente vai dar prosseguimento em história geral, que a gente vai falar sobre Oriente Médio. E eu quero ouvir Giovana comigo, então, para a gente fazer aquele boa tarde animado. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Primeiramente, oficialmente, boa... tarde! É isso aí, cara. A sua animação é invejável. Parabéns, meu bem. Parabéns mesmo. Semana passada, a gente foi trabalhando com o Oriente Médio e o que a gente viu? A gente viu um monte de coisa interessante. Tá aparecendo o slide pra você, tá, né? Sim. Show. Olha o que a gente viu. A gente viu o seguinte, vamos lá. A gente viu onde é o local do Oriente Médio. A gente viu os países que fazem parte desse Oriente Médio. Lembra deles ainda, todos eles? Ou a maioria deles? A maioria. Perfeito. Ó, o que a gente precisa lembrar é o seguinte, que depois do Golfo Pérsico está o Irã. Então, o Irã é esse grandão aqui, ó, né? Que tá aqui. A gente precisa, ó, tá aqui. Do lado do Irã tem o Iraque, beleza? Ó, ocupando essa parte aqui o Iraque, tranquilo? Tranquilo. Do lado do Iraque, mais para cima, a Síria. Sendo assim, ó, aqui é a Síria. Beleza? Beleza. E abaixo da Síria aqui tem o Líbano, mas o mais importante que a gente precisa gravar aqui, Israel. Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. E aqui embaixo tá o maior dos países, o maior produtor de petróleo, ele, Arábia Saudita. Show de bola. Isso que a gente precisa gravar, o resto é o resto. Se a gente gravar isso daqui, já tá lindo já. Show de bola, a gente já entende bem. Ótimo. Lembrando, aquela região é onde teve o surgimento do Islã, a gente falou sobre isso, cristianismo, o islamismo, beleza. Falamos as características do Islã, diferença entre sunitas e xiitas, como que o Islã se expandiu. Falamos sobre Jerusalém, que é uma cidade sagrada para as três religiões, né? Por que ela é importante para os judeus? Conta para mim, por que ela é importante para os judeus? Giovana? Calma aí. Tá, lembra para mim. Por que Jerusalém é importante para os judeus? Foi fundada pelo rei Davi. Então, para o povo judeu, ela é a cidade sagrada fundada pelos judeus. Para os cristãos, ela também é sagrada porque Jesus Cristo, ó, morreu ali. Jesus Cristo morreu nesse lugar que você está vendo aí. Bem, na verdade, ele foi sepultado aí. Esse é o lugar onde o Santo Sepulcro, onde Cristo foi enterrado, é este lugar. Em volta, era só esse lugarzinho do meio. Em volta, a Igreja Católica criou uma igreja em volta desse lugar para proteger. Aqui que você está vendo é o Muro das Lamentações, o que sobrou, a única coisa que sobrou do Templo de Salomão. Então é importante, porque ela é uma cidade sagrada para os judeus, sagrada para os cristãos, e o mais bizarro é que ela também é sagrada para os muçulmanos. Vai dar confusão nessa cidade? Sim ou não? Vai. Com toda certeza. Eles acreditam que Maomé, num sonho, foi para Jerusalém, ficou no alto de um morro e ele voou sobre esse morro. Então, no lugar onde ele teria feito isso, foi criada essa igreja que você está vendo aí, que se chama de Mesquita de Omar. Então, ou seja, imagina então são as três maiores religiões monoteístas do planeta: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Para as três, Jerusalém é uma cidade sagrada. Parece coisa de novela isso? Parece coisa de filme ou parece uma coisa real isso?
Parece coisa de filme, mas é real. Mas é real e a confusão que dali é muito grande. Então, para dominar essa cidade, só para você ter noção como é que foi essa luta ao longo da história, o motivo original das cruzadas, guerra que se opôs, de um lado, cristãos contra muçulmanos, esses cristãos e esses muçulmanos brigavam por Jerusalém. Então, cruzada, o grande motivo dela era a conquista de Jerusalém. No final das cruzadas, os cristãos perdem e um povo domina Jerusalém, e não só Jerusalém, mas domina boa parte do território. Que povo é esse? Estamos falando dos turcos otomanos. Esse é o tal do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano atravessa o final da Idade Média, pega a Idade Moderna inteira e ele só vai deixar de existir depois da Primeira Guerra Mundial. Isso, então, vai ser o Império Turco-Otomano, que vai ser o último grande califado islâmico na região. Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Vamos continuar. Na Primeira Guerra Mundial, imagens aqui, ó. Tá. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano fica do lado da Alemanha, fica do lado da Áustria-Hungria, e como a gente sabe, a Alemanha e a Áustria-Hungria perdem a Primeira Guerra Mundial, logo o Império Turco-Otomano perde também. É assinado um tratado chamado Tratado de Sykes-Picot, que nesse Tratado de Sykes-Picot ele diz o seguinte, que o território que pertencia ao Império Turco-Otomano ia deixar de pertencer ao Império Turco-Otomano, e ali naquele lugar ia ser colocado ali a criação de novos países. Os ingleses e os franceses prometeram para os povos locais que seriam países deles, seriam países independentes. Ou seja, os iraquianos iam mandar no Iraque, os sírios iam mandar na Síria, e os palestinos iam mandar na Palestina, e os transjordânios iam mandar na Transjordânia. Essa era a promessa era essa, ok, e eles fizeram. Só que ao escolherem, foram os ingleses e os franceses que escolheram, ao escolherem os primeiros governantes da região, ao invés de eles escolherem pessoas que realmente representavam aqueles caras, eles escolheram líderes que representavam os ingleses. Moral da história, o Iraque ficou independente, mas ficou independente sob o comando de quem? De um inglês. Show de bola. A Transjordânia sob o comando de quem? De um inglês. A Palestina, repare que ainda não existiu o país Jerusalém, não existiu o país de Israel. A Palestina pertencia a quem? Ao inglês. O Líbano. Ao francês. Show. Você viu o que aconteceu? Você acompanhou a notícia daquilo que aconteceu no Líbano? Aquela explosão que teve? Uhum. Acompanhei um pouco. Você percebeu, não sei se você viu, você chegou a acompanhar que o presidente francês se metia o tempo todo? O Emmanuel Macron? Eu lembro dele falando, mas não notei que ele se metia o tempo todo, não. E aí é o seguinte, mas você viu que ele falava, a pergunta é, por que a porra do presidente da França estava se metendo com o Líbano? O que tem a ver? Tem uma relação histórica. O Líbano, por muito tempo, foi uma região controlada pelos franceses. É por isso que ele foi lá e se meteu. Beleza? Agora fez sentido. Ah, agora fez, tá vendo? Outra coisa é a Síria, que também era controlada pelos franceses. Na sua opinião, os franceses eram bem legais ou eles eram bem escrotos com o povo dali? Eles eram bem ruins. Exatamente. Imagine 100 anos depois que você, na Síria, se torne um terrorista. Qual país que você vai se vingar? Da França. É exatamente por isso que o Estado Islâmico vivia atacando a França. Ah! E isso a TV não conta, né?
Isso Isso a Globo não mostra. isso a Globo não mostra, tá vendo? Pô, assim, né, não tô justificando o terrorismo, mas a gente tem que entender que isso não é à toa, isso não é solto. Por que que o pessoal da Síria vivia atacando a França? O que que tem a relação? Tem a ver com isso daí, beleza? Cara, as coisas têm uma raiz profunda. Profunda. É bizarro isso, né? E aí, e assim, e é pra você ver, cara, dá pra você ter uma noção do que acontece no mundo, vendo só aula de atualidade. Agora, para entender mesmo, você tem que associar a história. Ó, na Agora aula, faz mais né? sentido. Não é? Na aula de atualidades, a gente chega e aprende, ó, os sírios estão atacando os franceses. Beleza, legal. Mas por quê? Quem te explica é a nossa querida história. Então, ou seja, tem tem um Paranauê aí, tem um jogo. Então, essa fica a divisão, então, essa fica a divisão da região. A Arábia continua. Em 1932, olha o que aconteceu. A região da Arábia estava muito fragmentada, muito dividida, mas não tinha nada ali, só tinha terra naquele lugar. Em 1932, um homem chamado Saud, ele unificou os povos da Arábia e montou uma monarquia ali. O nome dele, Saud. Como a Arábia estava ali, ele que botou o nome de Arábia Saudita para dizer é Arábia da família Saud. Por isso, Arábia Saudita. Beleza? Beleza. 5 anos depois, chuta o que ele encontra no país dele, depois que ele fez isso? Petróleo? Petróleo. E ele, então, de forma muito esperta, fez o seguinte: criou empresas do governo, empresas estatais, começou a retirar petróleo, fez acordo com os americanos e desde então são parceiros dos americanos. Gênio. Gênio, tá vendo? Ele falou: se eu tentar enfrentar, eles vão invadir meu país. Se eu deixar as empresas deles entrarem aqui, eu não vou ter controle nenhum. Então eu vou controlar o petróleo e vou vender barato. E aí, olha, a família Saúde controla até hoje. A família Saúde persegue os opositores. A Arábia Saudita é bizarro, meu irmão. Os caras matam os inimigos, não tem acesso. Tipo assim, é uma monarquia ditatorial. O negócio é bizarro, é escroto, mas são os maiores produtores de petróleo do mundo. São amigos dos Estados Unidos, então os Estados Unidos finge que não está vendo nada. Isso, inclusive, foi uma questão da UERJ, que ela mostrava. Não sei se você já viu essa questão, tem uns 2 anos que ela mostrava todas as atrocidades feitas pelo Estado Islâmico e as atrocidades feitas pela Arábia Saudita. E ela perguntava por que os Estados Unidos é contra o Estado Islâmico e não contra a Arábia Saudita. A resposta era que a Arábia Saudita vende petróleo para os americanos. Bizarro, né? Caraca, mano. Bizarro, Muito bizarro. bizarro, né? A gente percebe que o mundo é mais podre do que a gente imagina, né? Beleza. Lembra comigo. Vamos voltar aqui na história e lembrar comigo. Os hebreus, quando saíram do Egito, ocuparam o que hoje é Israel, sim ou não? Sim, Estamos falando de 3.000 anos atrás. Tudo bem? tudo bem. Eles ocuparam aquele território por 1.000 anos, 1.000 e poucos anos. É tempo pra caralho. Mas os romanos, há quase 2.000 anos atrás, expulsaram os judeus desse lugar aqui. Os judeus viviam aqui e foram expulsos. A cidade de Jerusalém continuou, mas os judeus foram expulsos. Tranquilo? Tranquilo. Essa parte você lembra da explicação de semana passada? Ou você não pegou essa parte? Peguei, lembro sim. Pegou. E aí, o que acabou acontecendo com os judeus? Os judeus se espalharam. Você tinha judeu na Arábia Saudita, você tinha judeu em Bagdá, no Iraque, você tinha judeu na Turquia, você tinha judeu no norte da África, você tinha judeu na Europa. E o mais interessante por 2.000 anos, eles ficaram sem terra, mas por 2.000 anos eles preservaram a religião deles. Cara, é uma coisa que quase não acontece na história. O comum seria eles terem mudado de religião. Mas, cara, muitos judeus mudaram de religião, mas muitos judeus continuaram convictos, acreditando na própria religião, no judaísmo. E qual era o sonho de todos esses judeus? Voltar para casa. Show de bola.
mas pertencia a eles? Não. Show de bola. 1.700 anos depois, olha quanto tempo que eles perderam a casa deles, um grupo de judeus ricos na Europa tem uma ideia. Na cabeça dos caras, a terra é sagrada. Deus deu, sim ou não? Sim. Então, na cabeça deles, se eles invadirem, matarem e tomarem a força, tá certo? Não. Ó, a terra Deus te deu. Tem outro povo ocupando? Então, se você matar... Lembre-se, ele não tem o Novo Testamento, é só o Antigo. Então, se você chegar lá, invadir, matar, tomar na força de novo, a terra que Deus te deu, tá errado? Não. Bizarro, né? Mas eles não tinham um exército. Então, eles falaram, como que a gente vai fazer isso? Então, um grupo de judeus ricos na Europa tiveram uma ideia, o sionismo. E muitos judeus eram ricos. Muitos judeus eram donos de banco, muitos judeus, assim, se você fosse pegar os homens mais ricos da Europa, principalmente na atividade comercial e bancária, os judeus se destacavam. Por quê? Ao longo da história, o judeu não podia ir para a guerra. Porra, o judeu não podia ser médico. O judeu não podia ser padre, nem religioso, nada do tipo, dentro do clero. Não podia ser fazendeiro. Porra, a única coisa que o cara podia ser era comerciante. Porra, você só pode fazer uma coisa, você vai fazer mal ou vai fazer bem? Vai fazer bem. É isso aí, porra, vamos fazer bem, é o que dá para fazer, vamos fazer bem. Então, muitos judeus ricos, para vocês terem no final do século XIX, o homem mais rico do mundo era um judeu, que era o dono das casas bancárias, dono de banco, chamado de família Rothschild. Você deve ter visto isso em algum lugar. Escreve Rothschilds. Esses caras tinham muita grana. E aí o sionismo, então, o que consistia? O sionismo é a ideia de voltar para casa. Mas como voltar para casa? Observe esse território aqui. Isso tudo aqui é a Transjordânia e a Palestina. A Palestina mesmo, é isso daqui. Então, o pensamento era o seguinte: os judeus ricos iam dar dinheiro para que judeus pobres viessem morar nesta região. Marconi, não entendi. Me explica esse negócio aí, tá? Vou te explicar. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ih, gente. Ficou doidão? Pera aí. Só um minuto. Imagina você, Giovana, é uma judia e é muito, muito, muito rica. E aí imagina que eu, Marconi, também sou judeu, só que eu sou pobre. O que você fazia? Você pegava dinheiro, me dava uma grana, me dava um dinheiro, eu pegava esse dinheiro, olha o que eu ia fazer. Chegava aqui na Palestina e comprava uma casinha para mim aqui na Palestina. Comprava um terreno para mim e uma casa. Beleza? Beleza. Você depois ia dar dinheiro para outra pessoa para comprar uma casa e um outro terreninho. O outro ia comprar uma casa, outro terreninho. O outro ia comprar uma casa e um terreninho. Imagina fazer isso por 100 anos. O que? Ó, Marconi, tá me escutando? tô. Eu falei, imagina, É, você... porque deu uma travada aqui Ah, tá. agora. Eu falei, Pode então, continuar. você compra a casa. E aí vem o outro cara e compra um terreno do lado e faz outra casa. O outro vai comprando e vai. O que vai acontecer com o tempo? Imagina, a ideia é comprando tudo que der para comprar. O que vai acontecer com o tempo? Ué, vai passar a ser seu. Exatamente. Imagina que numa parte da Palestina só tenha judeus. A ideia era, depois que você conseguir fazer isso, lutar pela separação. Seria como se argentinos, imagina argentino vindo para as cidades do Brasil e comprando todas as casas, todas as lojas, todos os terrenos. Imagina chegar ao ponto de, em uma cidade do Brasil, só ter argentino. Depois eles fazem isso em outra. A ideia era que boa parte da Palestina fosse comandada por judeus, para depois tentar fazer um país para os judeus. Um plano ambicioso. Ambicioso. Os mais ricos tinham dinheiro para isso, mas não queriam ir para lá, porra, eles ganhavam dinheiro na Europa. Os mais pobres não tinham grana, mas podiam fazer. Então, os mais ricos bancavam. O nome disso é o sionismo. Tranquilo?
Tranquilo. Beleza. Veio a Segunda Guerra Mundial. E como a gente sabe, na Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha como objetivo central, um dos seus principais objetivos, na verdade, era exterminar os judeus. Hitler, então, o que ele fez? Criou um programa chamado a Solução Final, que o objetivo era criar um campo de concentração em que ele mandasse os judeus capturados, na verdade vários campos de concentração, mandasse os judeus para esses campos de concentração e fazesse o seguinte: os judeus que não tivessem condição de trabalhar seriam exterminados no mesmo momento. Hitler queria que os trabalhadores fossem mortos. Queriam que esses caras fossem mortos. Os que tivessem condição de trabalhar, ia colocar esses caras para fazerem trabalhos escravos. Eles iam fazer trabalho escravo comendo pouco. Então isso era muito interessante para Hitler, porque gastava pouco na alimentação, tinha um trabalho escravo, esse cara ia ajudar a construir arma, ia criar panela, enfim, ele ia fazer qualquer tipo de trabalho. As fábricas ficavam aí dentro de Auschwitz. Então é o seguinte, ficava trabalhando, comendo pouco, trabalhando, comendo pouco. Quando esse maluco tivesse muito magrelinho, o que Hitler fazia? Matava e chamava outro. Ou seja, você explora o máximo da mão de obra escrava judia e depois mata. É de um nível de atrocidade muito bizarro, porque você junta duas coisas que são atrozes. Você tem, um campo de concentração já é atroz. Escravidão já é atroz. Junto com tudo isso, extermínio, que também é atroz. Junta tudo isso numa coisa só, com o objetivo de acabar com uma etnia. Isso foi o que Hitler fez. Beleza? Beleza. Essa imagem são as portas de Auschwitz, que essa frase em alemão significa o trabalho liberta. Bizarro, né? Aí é muito tenso, é muito triste, né? A gente não sabe nem o que dizer. É bizarro, né? E olha que nível, você vai escravizar alguém enganando para o cara que somente o trabalho liberta. Para o cara acreditar que a única forma dele sair vivo e livre daí é se ele trabalhasse muito. Aqui estão imagens, eles chegavam no campo de concentração por serem judeus, isso é muito bizarro. Seus cabelos eram cortados, barba feita, isso daí é para evitar doenças e qualquer tipo de piolho, coisas do tipo, qualquer tipo de doença geraria um custo a mais para os alemães, que não queriam ter esse custo a mais. Então eles entregavam essa roupa. Já viu aquele filme ou leu o livro O Menino do Pijama Listrado? Ai, já vi o filme. Foda, pesado, né? Muito pesado. Então, assim, era entregue essa roupa aí. Aqui é durante o processo. Repare que eles estão ficando meio magros. Mas a obrigatoriedade de fazer a barba, de cortar o cabelo, tudo isso, ó. Mas ó, como é que eles estão ficando. Alguns tinham um pouquinho de barba, mas ó como vão ficando mais magros. Dormiam em lugares como esse, péssimas condições. Aqui é o momento que ele está quase morto. Olha o nível de magreza, olha a perna como tá fina, olha a roupa como tá velha. Agora imagina que você só tem esse pouquinho de roupa na Polônia. Imagina a Polônia, que é um lugar que chega a menos 20 graus no inverno, menos 10, menos 15, e você tá só com essa roupinha aqui. Quando você estava neste nível, eles pegavam os judeus, levavam para dentro de uma câmara, era a tal da câmara de gás, diziam que eles iam dar banho, mas na verdade o que eles iam fazer era exterminar. O gás matava, era uma forma barata de matar muita gente. Aparecia uma luz vermelha do lado de fora, matava, abriam as chaminés não, abriam tipo uns buracos. Esse ar era dissipado o ar era dissipado no oxigênio, assim, imagina, a câmera fechada, entra, gás, mata todo mundo, depois abre lá em cima, o gás se dissipa pelo ar, uma outra luz verde é ligada, acende a luz, tem vários corpos no chão. Eles pegavam outros judeus, como você está vendo aí, para pegar os corpos dos amigos e levarem para incineradoras. Então, eles colocavam o corpo dentro desse lugar, queimavam o corpo a ponto de só virar cinza. Isso era a estratégia. Ou seja, se a gente parar para imaginar, o que os nazistas criaram ali
Eles pegaram tipo, técnicas fordistas e utilizaram técnicas fordistas para escravizar. Olha que bizarro, para matar e para exterminar. Não é, o fordismo não é a produção em massa? Então isso daqui é a produção em massa com escravo, o extermínio em massa e a eliminação dos corpos em massa. Tudo muito rápido. Então era uma forma de fazer tudo isso. E aí exterminava, mandava mais judeus para lá. Ia ficando nesse ciclo. O nome disso daí, a solução final. Esse foi o plano de Hitler para tentar exterminar os judeus. No final da guerra, quando ele começou a perder, ele então passou o desespero. Como ele viu que não teria tempo para matar todos os judeus, Hitler começou a apelar para coisas do tipo, além de matar pela câmara de gás, passou a matar com metralhadora. Muitos morriam dentro da câmara de gás, mas não tinha como incinerar. O corpo era jogado do lado de fora. Dizem que nos últimos anos de Auschwitz, o cheiro de corpo queimado dentro daquele lugar era tipo surreal, assim. Todo mundo já entendia o que estava acontecendo. Sem contar um monte de outras atrocidades. Beleza? Cara, o ser humano ele pode chegar num nível que você não consegue nem imaginar. Bizarro, né? Bizarro, né? O nível que a gente chega, né, cara? E aí você imaginar, e tudo isso porque o cara é judeu. Olha isso, cara. Olha essa coisa. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou chocado. O mundo ficou chocado, o mundo ficou assim, pensando assim, cara, meu Deus, como que Hitler foi capaz de fazer isso? Como que Hitler foi capaz de fazer uma monstruosidade dessa? Como que Hitler fez isso? E o mundo termina a Segunda Guerra Mundial com pena dos judeus. De uma forma geral, nos Estados Unidos e na Europa, o preconceito contra os judeus era muito grande. Mas Hitler, como extrapola todos os limites fazendo isso, as pessoas, depois daquilo dali, passam a ter vergonha de não gostar do judeu, passam a ter vergonha de ter o preconceito com o judeu, porque eles percebem, meu Deus, esse sentimento que eu tenho um pouquinho, um pedacinho, era muito mais forte num Hitler da vida. Em vários filmes você já deve ter visto o preconceito, as piadas. Americano tem muito filme isso, fazendo piada contra judeu. Ao mesmo tempo que tem a liberdade religiosa, tem um certo preconceito. Então, assim, o mundo passa a ter vergonha disso. E o mundo começa a acreditar que ele tinha uma dívida com o judeu que ele precisava pagar. Tranquilo? Tranquilo. Quando acabou a coisa, muitos judeus ingleses, ricos, poderosos, começaram a perceber e criar um plano. O plano era o seguinte: o mundo estava com pena dos judeus? Sim. Então era aquele o momento de criar o Estado da Palestina, o Estado de Israel. Olha a ideia dos caras. Vamos aproveitar que o mundo está com pena da gente e vamos ver se a gente convence o mundo a pegar o país que é a Palestina, cortar o país Palestina ao meio e entregar metade da Palestina continua com os palestinos, a outra metade continua com os judeus. Pensa comigo, é uma coisa é bizarro isso, sim ou não? Pegar metade do país de alguém e dar para outro povo, é bizarro, sim ou não? Bizarro. Um povo, porra, mas o judeu já morou ali, mas morou ali 1.700 anos antes. Isso já é bizarro, mas qual era a ideia? Mas muita gente apoiaria por causa do que os judeus sofreram. Você está entendendo a brincadeira? Então, o pensamento é: precisamos aproveitar esse momento que o mundo está com pena do que aconteceu com os judeus na Alemanha e na Polônia, para a gente criar um país dos judeus, criar o Estado de Israel. Até que foi? Foi. Beleza. Junto com tudo isso, começava a tal da Guerra Fria. Vamos relembrar comigo. Guerra Fria, o mundo era o quê? Bipolar. O que significa isso mesmo? Mundo dividido em dois polos. Mundo dividido em dois polos. Os dois países entraram em guerra, Estados Unidos e União Soviética? Sim. Desculpa, eles entraram em guerra direta? Não. Não. Paz impossível, guerra improvável. Os dois países tinham bomba atômica, não podiam entrar em guerra entre si, então eles ficavam brigando por zonas de Influência.
Meta dos Estados Unidos, fazer todos os países socialistas voltarem a ser capitalistas. Meta da União Soviética, fazer os países capitalistas se tornarem socialistas. E eles fizeram, então, guerra armamentista, corrida espacial, tudo isso a gente já falou para provar quem era maior. Muito bem. Pensa uma guerra. Você precisa de trator? Sim. Tanque? Sim. Avião? Sim. Carro? Sim. Barco? Sim. Qual é a matéria-prima que move tudo isso? Petróleo. Opa! Tem petróleo em todos os lugares do mundo em abundância? Não. Mas, ó, Oriente Médio representa 3% do planeta, mas tem 60% das reservas de petróleo. Em terra, é um baita de um deserto. Representa 3% do planeta Terra em espaço, mas tem 60% do petróleo. Isso faz com que o Oriente Médio seja um lugar pouco importante, ou isso faz com que ele seja um lugar fundamental. Fundamental. Americanos e russos vão brigar para controlar essa região? Vão. E aí, olha o mapa. Esquece que aqui de azul tem Israel. E pensa que aqui tem um país chamado Palestina. Olha o mapa. Olha bem esse mapa aqui. O Egito era parceiro de quem? Da União Soviética. Uhum. Aqui no Egito, tinha um canal chamado de Canal de Suez, que fica aqui, ó. Esse canal de Suez que está aqui, onde está essa setinha preta, esse canal de Suez é o lugar que faz a ligação entre o Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. Aqui em cima é o Mar Mediterrâneo, a Europa. Isso daqui é uma das principais rotas de passagem de petróleo do planeta. Estava na mão dos soviéticos. Bom para os Estados Unidos isso? Não. Não. O petróleo sai da Arábia Saudita e passa por navio aqui. Pô, isso não era bom. Outra segunda maior região produtora de petróleo é o Irã. Como é que o petróleo do Irã é transportado? Ele passa por gasoduto dentro do Iraque e depois passa pela Síria. E aqui, olha, ele vai para lá. A Síria não é uma grande produtora de petróleo. Qual é a importância da Síria? Mas é na Síria que passam os canos que transportam o petróleo. Ou seja, ela é dona da mangueira que transporta o petróleo. Porra, é fundamental, concorda comigo? Sim. E aí me diz uma coisa, as duas lugares de passagem de petróleo estavam sendo controladas por quem? Pela União Soviética. Esse esquema tá bom para os Estados Unidos? Bem mal. Se os americanos conseguissem formar um estado, imagina, se eles conseguissem criar um governo que fosse parceiro dos americanos, no meio do caminho entre o Egito e a Síria, isso ia ser fundamental para os Estados Unidos? Sim. Opa! Então, dentro da lógica da Guerra Fria, os americanos precisavam fazer que na Palestina tivesse um governo pró-Estados Unidos, sim ou não? Sim. Junta comigo, você já está começando a entender. O povo estava com pena dos judeus? Eles que... Você acabou de entender o motivo da criação do Estado de Israel? Tudo tem um jogo político. Tudo. É a vontade de dar com a vontade de comer. Passa a ser um governo controlado pelos americanos. Por quê? Porque os judeus que vão morar em Israel são judeus que vão sair da Inglaterra, que vão sair da França, que vão sair dos Estados Unidos, ou seja, pessoas que já estão ligadas ao Ocidente. Você coloca um país de costumes ocidentais no meio do Oriente para desequilibrar as relações,
Porque se você atrapalha o Egito, se você atrapalha a Síria, você está atrapalhando seus inimigos. Ótimo. Essa era a ideia. Mas vem cá, mas pega mal fazer uma porra dessa. Mas calma aí, o mundo não estava com pena dos judeus? Estava. Você acabou de entender. Foi? Deu para compreender aqui? Foi. Agora foi. Agora foi. Agora você está entendendo a coisa. Mas vamos lá. Mas a gente tinha que fazer disso. O melhor é fazer no tapetão na porradaria ou o melhor é fazer de um jeito que pegue bem? De um jeito que pegue bem. Então, olha onde isso vai acontecer. Isso daqui vai acontecer aqui, ó. ONU. É nessa mesma época que a ONU é criada. Organização das Nações Unidas. A ONU ela é criada e vamos entender como a ONU funciona. Isso caiu no vestibular ano passado, então vamos lá. Vamos compreender como a ONU funciona. Primeira coisa, olha a bandeira da ONU. Essa é a bandeira da ONU. Que lugar é esse que a ONU mostra? Mostra a terra. Mas que ângulo é esse? Dos Estados Unidos. Na verdade, não. Ó, os Estados Unidos estão aqui, ó. Eles não estão no centro. Aqui está a Ásia, aqui está a África e aqui está a América do Sul. Para não dizer, para não ficar injusto, o símbolo da ONU é um mapa não visto como Europa, como centro do universo. O que está no centro do mapa é o Polo Norte. Em vez de ser aquele mapa assim, com a Europa no meio, isso é um mapa em que o Polo Norte está no topo. Ou seja, para nenhum continente ficar no meio. Esse é o símbolo da ONU. Para dizer, tipo assim, que ela é justa com todo mundo. Legal, né? Legal. Tá vendo? E aqui, ó, foi. Isso daqui o que a gente vê se chama Assembleia Geral da ONU. Como funciona a ONU? Órgão criado depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU ela foi criada para que nunca mais o mundo tivesse uma guerra mundial. Então é o seguinte, a ideia era resolver no diálogo. Todos os países são soberanos. Como assim? Todos os países mandam em si mesmo. Eles têm esse poder. Mas, como funciona a ONU, então? A ONU não é o governo dos governos. A ONU, imagina que eu e você, a gente combina uma coisa. Por exemplo, você é dono da tua vida, eu sou dono da minha. E a gente combina que mês que vem a gente vai entrar no CrossFit. Porra, se você não entrar no CrossFit, eu posso fazer alguma coisa com você? Não. Não. Se eu não entrar no CrossFit, você pode fazer alguma coisa comigo? Não. Mas o que você pode fazer? Você pode deixar de falar comigo. Eu posso deixar de falar com você. Entendeu? Pode rolar uma coisa desse tipo. Entendeu? E é mais ou menos assim que a ONU funciona. A ONU não tem poder sobre os países, mas ela pede e os países autorizam ou não. Se o país prometer e não cumprir, aí ele pode ter sanções. Imagina, o Brasil pega um dinheiro emprestado com a ONU para resolver a queimada na Amazônia. Beleza. Depois disso, pô, aí a ONU passa a ter o poder de dizer como que a gente vai lidar com a floresta amazônica. Se a gente não fizer aquilo que a ONU pede, a coisa fica feia. Vai mais ou menos por aí, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Dentro da ONU, o órgão que tem poder para fazer merda dentro da ONU, para tomar decisão, assim, a ONU é mais blá 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 do que qualquer coisa, assim, mas ela é fundamental, não estou diminuindo o tamanho dela, não. Mas a Assembleia Geral tem pouco poder. O órgão na ONU que tem o poder de dizer se vai ter guerra, se não vai ter guerra, se tá certo, se tá errado, se vai rolar, se não vai rolar, ou seja, o órgão que, cara, manda realmente dentro da ONU é esse daí. Esse é o famoso CS, ou simplesmente o Conselho de Segurança da ONU. Composto por 15 países. 5 países são permanentes e 10 ficam mudando. Como funciona? Os cinco permanentes, isso daqui era em 2017, como era em 2017. Vários países já fizeram parte do Conselho de Segurança, mas os 5 permanentes são Reino Unido,
China, França, Rússia e Estados Unidos. Esses 5 foram os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Vou repetir. Reino Unido, China, França, Rússia e Estados Unidos. Funciona da seguinte forma. Esses países têm o direito de autorizar uma guerra. Esses países têm o direito de... Não, na verdade, esse conselho tem o direito de começar uma guerra. Tudo que envolve segurança no mundo é autorizada por este conselho. Este é o Conselho Supremo. Este é o conselho que manda. Esse é o conselho que tem o poder. E esse é o lugar, assim, é a cúpula mais poderosa da Terra, é essa daí. Qual é o negócio? Para qualquer medida ser aprovada, ela precisa ter o apoio da maioria. Ou seja, tem 15. Para algo ser aprovado, você precisa que 6 concordem. 6 não, desculpa, 7. 8. Você precisa que... O historiador fazendo conta é uma merda, né? Você precisa que 8 concordem. Legal. Mas Reino Unido, China, França, Rússia e Estados Unidos têm o poder de veto. Se eles vetarem, uma medida não é aprovada. Vamos dar um exemplo. O Uruguai propõe que para acabar com a guerra na Síria, o petróleo tem que ser controlado, sei lá, pelos chineses. Vamos supor que os 14 sejam a favor, mas os Estados Unidos seja contra, não acontece. Ou seja, para qualquer coisa ser aprovada no Conselho de Segurança da ONU, os 5 grandes precisam ser a favor e, além disso, você precisa ter maioria. Beleza? Beleza. Isso então. Qual foi a primeira decisão do Conselho de Segurança da ONU? O Conselho de Segurança da ONU propôs a criação do Estado de Israel. Verdade. Criar um Estado de influência americana no meio do Oriente Médio. Mentira. Devolver para os judeus a terra deles, depois de tudo que eles sofreram. O que os outros países falaram aqui, na Assembleia Geral? Foram contra ou foram a favor? Foram a favor. Claro, tadinho dos judeus, sofreram pra caralho. E aí, o que eles fizeram? Isso daqui, ó. Ó, em 1947, o Estado da Palestina foi dividido ao meio. Metade da Palestina continuou sendo Palestina e a outra metade passou a ser Jerusalém. Desculpa. E a outra metade passou a ser Israel. Bem justo, eles não puderam nem votar. Não puderam nem votar, isso aí. Os palestinos, imagina pegar o Brasil, dividir ao meio e entregar para outro povo, de outra religião. E aí, A gente ia ficar puto. Aí, vê se você concorda comigo. O palestino tá errado na história, quando ele quer ir pra guerra, quando ele tá puto, quando ele diz... Nessa história, quem é o vilão? O Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, não, sim, claro. Mas tô falando assim, entre o palestino e o judeu, quem é o vilão? É o judeu, né? Uhum. Mas a imprensa ocidental fica do lado de quem? Dos judeus. E aí, sempre quando acontece um conflito na região, parece que o vilão é quem? Os palestinos. Você entendeu? Beleza? Beleza. Tá. Vamos fazer uma coisa. Já te falaram, não sei se você sabe, mas você sabia que muitos, quando a gente pega, por exemplo, a indústria cultural, ou seja, a indústria a indústria dos filmes, a indústria da música, a indústria do entretenimento, quando a gente pega. Vocês sabiam que são poucas empresas que controlam tudo isso? Música, CD, filme, cinema. Por exemplo, olha a Warner Brothers, elas música, filme, documentário, cinema, canal de televisão, e por aí for, jornal, enfim. Não sei se vocês sabiam, mas tem um pequeno grupo de famílias que controlam no mundo, tá? É um oligopólio, o acesso à informação, cinema, eu vou chamar a cultura, fazendo da cultura uma indústria. Até que foi, sim ou não? Foi.
Show. Boa parte dessas famílias são judias. Então, para que o Estado de Israel continue existindo, é fundamental que o povo no mundo todo tenha pena dos judeus? Sim, Enquanto o mundo tiver pena dos judeus, o Estado de Israel se torna algo legítimo? sim. Então você vai acabar de entender essa explicação, porque tem tanto filme, tanta peça, tanto livro, tanta coisa falando sobre o Holocausto. 1, as pessoas gostam de ler. 2, quanto mais se fala sobre isso, mais o Estado de Israel se torna legítimo. Tem que colocar na cabeça das pessoas. Bizarro, né? É estranho perceber quanto poder rola nessas coisas. É bizarro. Quanto poder, né? Quanto poder, assim, você pensa, cara, é surreal. É surreal. Tipo, é uma aula que, tipo assim, antes de você ter, a vida toda você acha que o judeu tá certo. E aí, depois que você tem uma aula dessa, você começa a ver a coisa de uma forma diferente. Eu lembro quando eu tive essa aula na faculdade, eu fiquei assim, ó. Aqui, quando a gente olha aqui, olha, vários livros meus que estão aqui são sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito de estudar. Beleza. Houve isso. Quando chegou o momento dos judeus irem para lá, os palestinos iam aceitar? Não. Não. Mas o que os americanos fizeram? Mandaram a CIA para lá, já sabiam de tudo, e passaram as informações para os judeus. No ano seguinte, em 1948, quando os judeus desembarcaram, houve uma guerra. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra da Independência. Os judeus alegaram que a guerra foi porque a Palestina não aceitou. Nessa guerra de independência, o judeu acabou roubando mais terra para ele. Sacanagem. Muita sacanagem mesmo. Aqui, uma coisa que foi esperta da ONU é o seguinte: Jerusalém vai ser uma cidade da Palestina ou vai ser uma cidade de Israel? De ninguém. Para não dar merda isso daí. Jerusalém vira uma zona neutra. Ela é controlada por forças internacionais. Então é o seguinte: Jerusalém não é nem do palestino, nem do judeu, é de todo mundo. Os sonhos dos judeus eram que Jerusalém fosse a capital do governo. O sonho dos judeus, eles queriam que Jerusalém fosse a capital e eles queriam que Jerusalém fosse deles, mas não é. Então, até hoje, isso ainda dá muita confusão. Os judeus querem alegar que ela é dela e os palestinos não aceitam, enfim, fica essa briga. E aí, a capital de Israel fica aqui, olha. É uma cidade chamada de Tel Aviv. Beleza? Beleza. Show. Em 1967, os inimigos de Israel estavam planejando atacar Israel. Para que isso não acontecesse, então Israel resolveu atacar de novo. Os israelenses então ocuparam mais territórios. Ocuparam parte do Egito, chamada de Península do ocuparam boa parte do território que é Israel. Fiz sobrando, desculpa, boa parte do território da Palestina. Os palestinos ficaram reservados a um lugar chamado de Faixa de Gaza e outro chamado de Cisjordânia. Então é neste lugar aqui, Cis porque está do lado da Jordânia. Então Cisjordânia, beleza, e Gaza era o lugar. O resto tudo comandado por judeu. Olha como era, olha o que ficou. Olha o que era e olha o que ficou. Os caras tomaram a porra toda, beleza? Beleza. Para você ter uma noção entre um e o outro, Jerusalém é isso daqui, ó. Jerusalém, ó, olha Jerusalém como tá aqui, tá? E olha agora Jerusalém como é aqui. Jerusalém é eu de vermelho. Olha Jerusalém aqui. Bizarro, né? Caraca. Invadiram a Jordânia e tomaram as colinas de Golã. Que porra é essa de colina de Golã? Colina de Golã é o lugar onde tem a nascente
do Rio Jordão, o rio mais importante dessa região. Numa terra sem água, ter a nascente do rio é fundamental. Então, eles fizeram isso para ocupar. Isso foi o que os israelenses fizeram na Guerra dos 6 Dias. Claro, com o apoio dos Estados Unidos. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Ó. A coisa, então, beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Em 1973, os inimigos de Israel, que eram Jordânia, Síria e o Egito, resolveram invadir Israel de novo. Dessa vez estamos em 1973. A ideia era invadir Israel no feriado do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, é o dia que os judeus pedem perdão a Deus. Os judeus do mundo todo vão para Jerusalém chorar na frente do Muro das Lamentações, dia do perdão, no Muro das Lamentações. Eles fazem isso, beleza, show de bola, tranquilo. Até que foi? Foi. Nesse dia, então, o Egito, pum, atacou Israel. A Síria, pum, atacou Israel. A Jordânia, pum, atacou Israel. Os palestinos, pum, atacaram Israel. Todo esse território que Israel conquistou, Israel foi perdendo, 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 perdendo. Israel ia perder a guerra. O Conselho de Segurança da ONU foi acionado e os Estados Unidos pediu para invadir. A medida foi vetada, os Estados Unidos tinham que deixar rolar. Ele não respeitou o Conselho de Segurança da ONU e, ó, resolveu invadir mesmo assim. Os americanos invadiram, ajudaram Israel e tudo que Israel havia perdido conquistou de novo e ainda pegou mais uma parte do Egito ainda. Caraca, mano. Os Estados Unidos não tem o que dizer, entendeu? Bizarro, né? É Bizarro. muito. Nossa! Eles se metem em tudo. Em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Como é que você acha que a população, como é que você acha que os árabe é um povo? Esse povo todo é árabe, tá? Então, assim, o Jordão, é sírio, o palestino, tudo é povo árabe. Como é que tirando a Arábia Saudita, como é que esses povos árabes se sentiram? Ah, se sentiram ridicularizados, né? Se sentiram. Não tem a palavra certa, é. Ai, não tem a palavra certa pra dizer. É isso, se sentiram humilhados, né? Ridicularizados. Sabe o que eles fizeram, então? Esses países faziam parte de uma organização chamada de OPEP, ou Organização dos Estados Produtores de Petróleo. Então, eles decidiram fazer o seguinte, quer saber? Já que os Estados Unidos se mete dessa forma, todos nós vamos deixar de vender petróleo para os Estados Unidos e para todos os aliados de Israel e Estados Unidos. Vários países da OPEP deixaram de produzir petróleo. Nisso que eles deixaram de produzir petróleo, vai começar a sobrar ou vai começar a faltar petróleo? Vai faltar. O que vai acontecer com o preço do petróleo? Dispara. Essa é a famosa primeira crise do petróleo. Quando a gente tem aula de METS, a gente descobre sobre isso. Na aula que a gente falou sobre o fim do capitalismo de bem-estar social, é aqui nessa época. Isso é uma baita crise econômica, chamada de o primeiro choque do petróleo ou a crise do petróleo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Olha, então, Jerusalém, então, aquilo que eu falei. Olha como é que ficou o Estado de Israel. E aí, nessa época, cadê o... Ah, tá. Olha aqui, então. Olha como é que foi esse processo, tá? Ao longo do tempo. Em verde, a Palestina. Em branco é o território Israel. Observe que em 1946 tinham vários territórios ocupados pelos judeus. É o sionismo. Deu para ver? Sim. Show. 47, a ONU divide a Palestina e o território palestino e o território judeu. Beleza? Ah, já ficou meio desigual aí, né? Já ficou desigual pra caralho aqui. E você vê, e o território palestino é separado, o território judeu é junto. Aqui do lado
mostra de 1949 a 67, após a Guerra de Independência, após a Guerra dos 6 Dias. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. E do lado direito, aí o que acontece? Formamos, então, temos dentro do que hoje é Israel, nós temos duas partes que ainda pertencem aos palestinos. Faixa de Gaza. Gaza. Essa território aqui é onde a porrada come. Aqui é onde a porrada come são os caras que odeiam Israel e acreditam que o único caminho para superar isso é a guerra. Beleza? Beleza. Isso daqui que você está vendo aqui é a Cisjordânia. É um monte de nome que a gente escuta e fala, que porra de lugar é esse? Agora você já sabe. A Cisjordânia é esse lugar aqui. Em inglês chama-se West Bank. Faço a mínima ideia por quê, mas enfim. A Cisjordânia está aqui. A Cisjordânia é o local que tentava ter uma relação mais amistosa com os judeus. O que os judeus resolveram fazer? Sionismo dentro da Cisjordânia. Então, o Estado de Israel compra terra dentro da Cisjordânia para formar casas de judeus, bairros de judeus, cidades de judeus, até eles irem ocupando 100% do território. Hoje em dia, se resume a isso que você está vendo. Caraca. E, não, hoje em dia deve estar até mais do que isso, porque esse mapa é de 2000, né? É, nos 20 anos ainda piorou essa situação. Isso, então, é o Cara, mapa do que ficou ali. Então, isso é o cenário hoje. Não existe mais o Estado da Palestina, oficialmente. O que existe é o Estado de Israel. Então, lembra da aula de Estado? Que para ter o poder do Estado age sempre sobre um território, lembra disso? lembro. Então, hoje, se a gente pensar a Palestina e a Cisjordânia, não são mais estados, porque o que virou é o Estado de Israel. E aí, o que o mundo resolve fazer? Os israelenses querem tomar o resto do que sobra da Palestina. Claro, escrotos pra caralho. E os palestinos querem tomar o território de novo. Vai dar merda isso daqui? Vai. Vai. Tem muito dinheiro e muito interesse envolvido? Sim. Então, o que os países, de uma forma geral, fazem? Eles tentam manter o que está. Eles fazem de tudo para que Israel não entre em guerra, tá? E Israel faz de tudo para entrar em guerra, mas as pessoas tentam jogar panos quentes. Então é mais ou menos isso que o mundo faz até hoje. O mundo não toma uma decisão definitiva para ali. Ninguém no Conselho de Segurança toma uma decisão definitiva. Os americanos ficam do lado dos israelenses, às vezes os russos ficam do lado da população de Gaza. Então, assim, é uma situação que não tem muito o que fazer, porque, independente do que vai ser feito, acaba sendo uma decisão tomada o Conselho de Segurança impede grandes ações. Então fica um negócio meio estranho. Volta e meia tem conflito, volta e meia tem guerra, fica essa coisa meio nebulosa. Tranquilo? Tranquilo. Volta e meia eu escuto. Faixa de Gaza, faixa de Gaza. É isso. A faixa de Gaza, esse lugar aqui. É o que sobrou do território. Você imaginar que já foi o que era do lado esquerdo e hoje é essa porra aqui. E aí o que acontece? Foi nesse mundo, então, que dentro da faixa de Gaza, um homem chamado Yasser Arafat, que é esse homem que você está vendo aí, criou uma organização chamada de OLP, Organização pela Libertação da Palestina. O objetivo dele era fazer a Palestina ficar um país independente. Como? Pela luta armada. A luta armada como uma única forma de libertar a Palestina. Então era OLP contra o judeu contra o OLP. Tranquilo? Tranquilo. Show. Em 1993, o presidente Bill Clinton, que é esse que está aí no meio, conseguiu fazer algo histórico, que foi o Tratado de Oslo. Pelo Tratado de Oslo, Israel meio que aceita a Palestina e a Palestina meio que aceita Israel. É um acordo meio estranho, mas eles prometiam que eles iam entrar em paz. Não cumpriram exatamente não, mas é histórico, é importante, beleza?
Beleza. O representante de Israel é esse de terninho? É, do lado esquerdo. Era o primeiro-ministro na época. Ele não tá sorrindo igual o outro. Não, bizarro, né? A É cara dele é estranho. a cara de bunda da cara dele. É tipo, é sério que eu tô fazendo isso? É isso mesmo. Bizarro mesmo. Essa cara dele e o Bill Clinton ali. Essa foto ficou muito boa pro Bill Clinton, né, cara? No meio do caminho, mediando o acordo entre os dois. Pô, fez uma imensa propaganda. Fez. E olha e hoje o que sobrou? Hoje a gente tem o seguinte: a OLP hoje é muito fraca, tá? O Yasser Arafat morreu, a OLP é muito fraca, e o que a gente tem hoje são esses dois grupos aí, o Fatah e o Hamas. Hamas você já deve ter escutado, não já? Já escutei. Tá. O Hamas é um grupo terrorista que tem dentro da faixa de Gaza, que acredita que a solução é lutar contra Israel com o terrorismo, beleza? Beleza. O Fatah é um movimento armado que tem dentro da Cisjordânia, que acredita que a única forma de vencer Israel é lutando em guerra tradicional contra Israel. O Hamas, terrorismo, e o Fatah, guerra tradicional. Beleza? Beleza. O problema é o seguinte, que o pessoal da faixa de Gaza não gosta do pessoal da Cisjordânia e o pessoal da Cisjordânia não gosta do pessoal da faixa de Gaza. Então o Fatah e o Hamas não se unem. Ambos são inimigos de Israel. Mas eles não são palestinos? São, mas não se gostam. Se odeiam. Oh, meu Deus do céu. Você vê que é uma confusão do cacete. Tem as chamadas intifadas. As intifadas são organizações populares que tentam lutar contra a influência, contra o poder de Israel. É você ver esse menininho palestino jogando uma pedra num tanque israelense. Essa mulher aqui, palestina, lutando contra um soldado, gritando contra um soldado israelense. Um soldado israelense fazendo um mata-leão num menino palestino. Ó, um tanque, de um lado, ó, um tanque com a bandeira de Israel, tá vendo? Vindo destruir alguma coisa do outro. Isso tudo é faz de Gaza. Um palestino. Beleza. Uma confusão foi o seguinte. Há coisa de 3 anos, o Israel pediu para que Jerusalém voltasse a sua capital, ou seja, Israel pegou pesado mesmo. Israel pediu, coisa que dá confusão pra caralho, que voltasse a ser capital dela. E aí o seguinte, foi o que ela pediu, na verdade não, o seguinte, foi uma nova votação, desculpa, que o seguinte, para decidir se Israel, desculpa, foi uma nova decisão, foi uma nova votação para decidir se Jerusalém continua sendo uma cidade neutra. 128 países votaram que sim, que ela deveria continuar sendo uma cidade neutra. Tranquilo? Tranquilo. Tá. 9 países votaram que não, que ela não deveria ser uma cidade neutra, que ela deveria pertencer aos israelenses. Quem foram? E o amarelo é quem não votou. Quem foram os países que fizeram isso? Guatemala, Honduras, Israel, claro, Ilhas Marshall, Micronésia Francesa, Nauru, Palau, Togo e o mais bizarro, Estados Unidos. Os Estados Unidos votou, há coisa de uns 3 anos, que Jerusalém deveria ser uma cidade israelense. Quem foi o maluco que fez essa porra? O atual, o Donald Trump. E a pergunta é, por que o Donald Trump fez essa cagada?
Boa parte da campanha eleitoral do Donald Trump foi financiada por judeus. O preço era esse. Ele sempre ficar do lado dos judeus. Caraca. Aí, ó. Tudo tem política. Tudo. Tudo. Aí, o que ele fez para pegar bonitinho? Botou um kippah, que é esse troço que o judeu bota na cabeça, tá? Botou um kippah e foi botar a mão no Muro das Lamentações. Política é foda, né? Não tem como não rir. Política é bizarro, cara. Política é um negócio muito bizarro. Até que foi, não foi? Foi. Vamos continuar. Diáspora muçulmana. Como é que você acha, vamos lá, o século XX foi um século bom para os muçulmanos que viviam no Oriente Médio? Não. Não, perfeito. Eles batiam recorde de petróleo? Acho que sim. Boa. A qualidade de vida melhorava? Não. Não. Porra, você fala, como assim, Marconi? Eles batiam recorde, mas a qualidade de vida não melhorava. Por quê? Porque a maioria das empresas que retiravam esses petróleos eram empresas dos países deles ou eram empresas americanas e europeias? Lá no início era empresas deles, né? Na Arábia Saudita, sim. E nos outros países? Nos outros países eram americanas, Exatamente. europeias. A condição, então, essa riqueza indo para os Estados Unidos e para a Europa, isso vai ajudar com que a Europa e os Estados Unidos se desenvolvam cada vez mais, fiquem cada vez mais ricos? Sim. Isso vai fazer com que o Oriente Médio, por mais que produza muita riqueza, mas fique cada vez mais pobre? Sim. É aí, então, que muitos muçulmanos passam a perceber que a única forma de ter uma boa qualidade de vida era saindo do país dele para ir para a Europa ou Estados Unidos. É o imigrante, é o cara que sai de lá, principalmente para ir para a Europa. Fala muito disso na aula de geografia, né? O maluco que vai para a França, vai para a Alemanha, vai para a Inglaterra. A gente chama isso de diáspora. É o povo saindo de um lugar para ir para o outro. Imigração. Tranquilo? Tranquilo. E aí, como é que funciona? A primeira coisa que a gente precisa pensar é uma relação de atração e repulsão. Exemplo, hoje, a maioria dos países europeus estão querendo que os muçulmanos migrem para lá ou estão fechando as barreiras para a entrada de migrantes? Estão fechando as barreiras. Como é que eles estavam depois da Segunda Guerra Mundial? Europa toda destruída, precisando ser reconstruída. Estava fechado ou eles estavam chamando para vir? Estava aberta, estava chamando. É isso aí. É sempre uma relação. Quando dá merda na Europa, opa, eles abrem e mandam os imigrantes virem para trabalhar. Aí, quando fica imigrante demais, eles reclamam e começam a mandar embora. Detalhe: se boa parte, se a riqueza do Oriente Médio fosse controlada pela população do Oriente Médio, talvez eles não precisassem ir para a Europa para tentar a vida. E aí, o que acontece? Alguns países tentaram integrar esses muçulmanos. É o exemplo da França. A França, ela respeitou a liberdade religiosa, só que ela tentava integrar a população. Como? Na França criou-se uma lei que era proibido que meninas fossem de véu para a escola. A ideia era para que uma francesa católica tradicional e uma muçulmana fossem mais próximas, porque o véu afastava. Então, isso é uma medida de integração. Só que você está respeitando a cultura do outro? Não. Só que é complicado pra caralho. Você não respeita a cultura do outro. Esse é um ponto complicado. E tem um lado dois, que é o seguinte. Pô, se você respeitar 100%, imagina, e a imigração vai aumentando. Vai chegar uma hora que vai ter mais imigrante do que gente do país. Quando tiver mais imigrante do que gente do país, o país vai ter a cara dele original ou vai começar a ter a cara dos imigrantes? Vai ter a cara dos imigrantes.
Isso, então, gera uma confusão. Boa parte dos países tentou adotar a técnica do isolamento. Recebia o imigrante, mas estava cagando e andando para ele. Aí é o imigrante que vai morar no gueto, que vai morar no subúrbio, que vai morar nas zonas mais pobres. Muitas vezes eles, inclusive, iniciam até em atividades criminosas. Ok? E aí, quando a Europa, a partir dos anos 70, 80, a partir dos anos 50, 60, 70, 80, por aí, quando a Europa passa a ficar repleta de muçulmanos, surge uma palavrinha mágica, que é a islamofobia. Os países europeus passam a ter uma verdadeira fobia aos muçulmanos. Então é um momento de preconceito, é um momento de humilhação, é o momento seguinte, porra, o europeu vai para a terra do cara, explora a terra do cara, aí o maluco, para ter uma condiçãozinha de vida melhor, vai para a Europa, chega lá e ainda é recusado pelo europeu. Isso vai gerar um sentimento de amor ou isso vai gerar um sentimento de ódio? De ódio. Show. Para piorar, como muitas empresas americanas estavam indo para o Oriente Médio, essa foi uma época que as empresas americanas, na verdade, o Ocidente, os americanos principalmente tentaram ocidentalizar os muçulmanos. Como? Levar McDonald's para lá, levar Coca-Cola para lá, levar o estilo de vida europeu e americano para lá, dizer que o muçulmano tinha que andar de terno, que o muçulmano tinha que fazer a barba, ou seja, começar a falar o seguinte, imagina fazendo isso, começaram a querer ensinar que a cultura do cara é errada, que a religião do cara é errada, que a língua do cara é errada, que o hábito dele é o errado, que o bom é o hábito americano, a mesma coisa que fazem com a gente, de ensinar que filme bom é o filme que vem de fora, música boa é a música que vem de fora, sabe essa coisa que meio que vão programando na nossa cabeça ao ponto da gente não querer gostar da nossa cultura e cada vez mais a gente pegar palavras americanas e botar dentro da gente. A gente chama essa porra de fone, cara. Fone é um nome em inglês. Português chama isso daqui de auscultadores. Por quê? Porque é um nome em português. A gente fica dando nome, a gente fala Instagram, Facebook, beleza? A gente fica chamando a porra dos troços em inglês com o nome que ele tem em inglês, porque a gente vai anexando as palavras do inglês para dentro da nossa cultura. E a gente vai ficando cada vez mais uma cultura cativa, refém. E eles estavam fazendo a mesma coisa que os muçulmanos. Beleza? Beleza. Um dos casos mais marcantes foi uma propaganda da Coca-Cola. Quadrinho 1. O maluco no deserto. Quadrinho 2. O maluco indo para a estrada. Quadrinho 3. Bebendo Coca-Cola. Quadrinho 4. Feliz pra caralho. Eles espalharam isso por vários países muçulmanos. Detalhe. Essa campanha de publicidade foi pensada em Nova York por uma empresa chamada McCann Erickson. Só que tem um detalhe. O ocidental lê da esquerda para a direita. Só que o muçulmano, o árabe, lê da direita para a esquerda. Então, como que era a propaganda para um árabe? Não estou dizendo árabe necessariamente que é da Arábia Saudita, os outros povos árabes. Ele viu um cara feliz, o maluco bebia Coca-Cola, ia para a estrada, depois ia ficar triste no deserto. Eles ficaram muito putos. Por que eles falaram? Eles falaram, esses putos tentam convencer a gente a comprar o produto deles e nem conhecer minimamente a nossa cultura eles não conhecem. Deu merda. Deu merda. É nesse momento que vai começar o tal do fundamentalismo islâmico. Ó, a chave vai virar. O que é isso? Primeiro vamos entender o que é fundamentalismo. Fundamentalismo é quando você pauta a tua vida na religião. Ou seja, como é que você vai se vestir? Você vai se vestir do jeito que está escrito na religião. Como é que você vai andar? Você vai andar do jeito que está escrito na religião. Como é que você vai se vestir? Como é que você, como é que tem que ser o governo, conforme o que está na religião? Como que o presidente tem que falar? Ele tem que falar com base na religião. Fundamentalismo é quando você fundamenta a vida na religião. Os muçulmanos, então, perceberam? E o que é o fundamentalismo? Tem fundamentalismo cristão, tem fundamentalismo judaico e tem o fundamentalismo muçulmano. O que aconteceu? Principalmente nos anos 70, o muçulmano percebeu que ele tinha dois caminhos. Caminho A, se ocidentalizava,
perdia suas próprias características, enquanto países do Ocidente roubavam o petróleo dele, ou seja, ele era um bosta, um fantoche, ou B, rompia com o Ocidente, retornava aos valores muçulmanos de usar aquela roupa, mulher usar véu, homem usar barba, porra, voltava à cultura mais tradicional muçulmana e tomava as empresas de volta e passava a ter o controle, ou A ou B. E aí eu vou, a partir disso que você acabou de ouvir, o fundamentalismo parece algo tão macabro? Não, Não. Mas por que os jornais mostram que os muçulmanos fundamentalistas são perigosos? porque se você quiser que a gente odeie, você tem que vender a ideia de que eles estão errados. É isso aí. É isso aí. Você imaginar que o que eles estão fazendo, assim, é muito escroto que é feito no Irã. Não tô defendendo. Esse negócio da mulher usar burca é horrível, mas assim, mas tem um sentido porque eles estão fazendo isso. Os caras estão fazendo aquilo com um objetivo, beleza? Beleza. O país mais ocidentalizado do Oriente Médio era o Irã. Ah, professor, você tá de sacanagem. Não. No Irã, mulheres utilizavam mini saia. Tem foto dos anos 70 de uma iraniana de mini saia. Você consegue imaginar isso? Não. Não, né? O rei do Irã era no Irã era império, né? Então assim, o imperador do Irã ganha o nome de Shah. Shah é o nome do imperador do Irã. Então existia um imperador chamado de Reza Pahlavi. Era o nome dele, era um bem ocidentalizado. O carro do cara era um Rolls Royce, o relógio era um Rolex. O alfaiate dele era o que fazia o terno dele era de Nova York. O cara falava inglês, estudou em Harvard, enfim. O maluco parecia um ocidental. Quem explorava o petróleo eram empresas americanas. Só que a população foi se fundamentalizando. A população passou a deixar a barba crescer, as mulheres voltaram a utilizar o véu, e aí a população foi ficando contra as empresas americanas e foi ficando contra o imperador que protegia as. Empresas americanas. Foi aí então que a população resolveu apoiar o homem deste quadro. O homem que está aparecendo aqui nesta imagem se chama Ayatollah. É como se fosse bispo, sabe? Tipo, chefe da religião. Ayatollah Khomeini era o nome dele. O Ayatollah Khomeini, então, ele passou a liderar uma revolução no Irã. Primeiro, ele convenceu os homens a voltarem a se vestir e andar como os antigos andavam. Fundamentalismo. Show? Foi? Show. Não entendi. Picotou. Foi? Foi, mestre. Foi. 2. Ele convenceu essa imensidão de gente a lutar contra o governo. E essa imensidão aí que você está vendo declara guerra ao governo. Eles declaravam guerra ao governo, houve uma revolução, o imperador fugiu, entregaram o poder para esse Reza Pahlavi, e aí que o Irã deixou de ser um império e passou o que ele é hoje. Se chama República Teocrática do Irã. O que significa isso? Teocrática, porque é uma república de Deus. Como que é o governo no Irã até os dias de hoje? O Ayatollah é o chefe religioso, o chefe religioso escolhe aquele que vai ser o chefe político. Então, o atual presidente do Irã, o Romanês, que é o nome dele agora, o atual presidente do Irã foi escolhido pelo Ayatollah, pelo chefe religioso. É assim que funciona o governo do Irã. E o que os iranianos fizeram em 1779? Romperam com os americanos. Pararam de vender petróleo para os americanos. O que acontece? Segunda crise do petróleo. Beleza? Caraca. Deu para entender por que os americanos odeiam os iranianos? Deu para entender agora. Os iranianos fecharam a embaixada dos Estados Unidos, impediram que os embaixadores fossem embora e deu uma confusão do caralho. Tá. Vamos relembrar comigo aqui agora um detalhe.
O povo muçulmano é dividido em 2 grupos. Quais são eles? Sunitas e xiitas. Uhum. Observe o Irã. É um país de maioria o quê? Cinza claro é Xiitas. Isso aí. Cinza claro é sunita, amarelo é o xiita. Se você fosse um americano, a partir de 79, você ia fazer uma boa propaganda para os xiitas ou ia fazer uma boa propaganda para os sunitas? Para os sunitas. Boa. Ia falar mal de quem? Dos xiitas. E aí você já deve ter escutado falar mal alguma vez na vida do xiita, que xiita é radical. Porra nenhuma. Assim, esse negócio de xiita é radical, não. Muçulmano, de uma forma geral, comparado ao cristão, ele é mais radical, comparado à religião. Mas esse negócio, esse mito do xiita malvado veio da Revolução Iraniana. Porque os americanos começaram a fazer uma propaganda que os xiitas eram ruins, que os xiitas eram radicais, porque os xiitas eram fundamentalistas, não queriam ser dominados por ocidentais. Beleza? Beleza. Show. Você podia deixar os iranianos, enquanto os iranianos fundamentalistas comandassem o Irã, os americanos teriam acesso ao petróleo do Irã? Não. Eles podiam deixar, então, esses caras comandando. Seria interessante declarar guerra ao Irã? Seria. Só que os Estados Unidos não podia declarar guerra ao Irã, porque foi uma revolução interna. Se você não pode declarar guerra, qual é a estratégia? Fazer o outro país declarar. Beleza? Beleza. Ih, meu Deus do céu. Vamos fazer uma análise. A Arábia Saudita é neutra, não vai entrar. Iêmen e Omã e Emirados Árabes não tinham capacidade de declarar uma guerra contra o Irã. Beleza. Israel tem motivo para declarar guerra ao Irã? Tem. Ele tá cercado de uma porrada de gente, tipo assim, Israel, vem comigo aqui, mas tipo assim, ele tem problema com o Egito, com a Jordânia, com a Síria, mas, com o Líbano, com o Irã, ele já teve, tipo assim, algum contato direto de problema? Não. Não. O Iraque e o Irã tinham um problema entre eles. Opa, 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 quem que a gente vai pensar então? Iraque. Só que o problema é que o presidente do Irã era xiita. E o presidente do Iraque também era xiita. Xiita. Porra, eles iam declarar guerra entre eles? Não. Mas o general mais popular do Iraque era sunita. Opa! Se a gente ajudar esse cara a dar um golpe, pensa comigo. Se a gente ajudar esse maluco a dar um golpe e ele assumir o poder, ele pode declarar guerra contra o Irã? Pode. Chuta o nome desse cara. Chuta, qual era o nome do general sunita mais popular do Irã? Do Irã não, do Iraque. Foi aquele cara que morreu? Ele mesmo. Eu não lembro o nome daquele bichinho, mas eu lembro da cara dele. Saddam Hussein. Aqui, Saddam Hussein. Os americanos dão arma e treinamento para o general Saddam Hussein dar um golpe de Estado e assumir o poder em 1979. Tá vendo como os americanos se metem na região e um monte de cagada que eles fazem? Pô, direto. O Hussein, então, ele assume o poder. Em troca, o que ele faz? Em troca, ele declara a guerra ao Irã. De 1980 a 88 acontece a guerra Irã-Iraque. Beleza? Beleza. Show. Em 1779, um paisécozinho de merda chamado Afeganistão,
que pertencia à União Soviética, declara guerra à União Soviética e a União Soviética começa a perder. Para os Estados Unidos, para a propaganda do capitalismo, seria bom os soviéticos perderem uma guerra para um paísinho pequenininho? Seria. Então, os americanos resolveram entrar nessa porra para apoiar quem? O Afeganistão. Quem comandava o Afeganistão naquela época, a luta, era um grupo chamado de Talibã. Já ouviu falar? Já. Ai, E meu aí, Deus, tô vendo merda. os americanos treinaram os talibãs, deram arma para os talibãs, ensinaram como que os talibãs guerreavam para eles lutarem contra os soviéticos. Hoje, os talibãs são inimigos dos americanos. Sabe quem era o líder? Sabe quem era o líder desses talibãs? Um homem chamado Osama Bin Laden. Ele também chegou a receber treinamento dos Estados Unidos? Uhum. Treinamento, arma, tudo. Caraca. Você tá vendo quanta cagada que os americanos fizeram na região? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. A imagem aqui agora tá errada. O que vai ser a Guerra do Golfo? Em 1991, acaba Saddam Hussein resolve invadir o Kuwait. Deixa eu botar aqui para você ver com esse mapa aqui. O Iraque está aqui, tinha acabado a guerra do Irã e do Iraque, não deu porra nenhuma a guerra. O Irã continua sendo comandado pelos fundamentalistas e o Iraque era comandado pelo Saddam Hussein. Tranquilo? Tranquilo. Até então o Iraque era parceiro dos Estados Unidos, não era? Era. Saddam Hussein, então, resolve invadir o Kuwait, país vizinho ao Iraque, por causa dos poços de petróleo. Só que o Kuwait era parceiro de quem? É dos Estados Unidos, ele era capitalista, não era? É isso aí. O Kuwait era parceiro dos Estados Unidos e os americanos, então, começam a perceber que o Saddam Hussein já não era mais amigo, que o Saddam Hussein era o quê? Inimigo. Então, em 1991, o presidente George W. Bush pai manda as tropas para o Iraque para tentar impedir que Saddam Hussein invadisse o Kuwait. A guerra dura algumas semanas, Saddam Hussein recua, mas não sai do poder. Essa guerra é a chamada de a Guerra do Golfo. E a guerra que acontece em 1991. Até que foi? Foi. Beleza. Show de bola. Assim que a União Soviética cai, os talibãs estavam cheios de armas. Eles pediram ajuda para os Estados Unidos para reconstruir o país, para criar estrada, para criar hospitais, para que o país ficasse um bom país. Os americanos ajudaram? Não. Não. Pelo contrário, exploraram ainda mais. Foi quando esses caras perceberam, porra, o grande responsável de toda esta merda são os americanos. Só que a Guerra Fria tinha acabado quando eles perceberam isso. Porra, algum exército tinha capacidade de enfrentar os americanos? Não. Se não dá para ganhar por bem, só tem um jeito de ganhar: terrorismo. É nessa pegada dos anos 80 para os anos 90 que a solução vai sobrar, é o terrorismo. Até aqui, você compreendeu? Sim ou não? Sim, mestre. Tranquilo? Tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou dar uma parada aqui agora. A gente parou oficialmente com o conteúdo de história e a gente continua a partir agora de atualidade. Que eu vou te explicar como é que... Eu te expliquei historicamente. Então, assim, olha de onde a gente foi. A gente foi lá do início, do Gênesis aos dias de hoje. Então, eu paro aqui em história. Com isso, nós finalizamos o conteúdo de história geral, oficialmente. O conteúdo de história geral está finalizada. História do Brasil ainda falta, mas... E agora eu vou explicar a atualidade. Como é que está aquela região dos anos 90 para cá. Vamos dar uma paradinha, 20 minutinhos.
depois a gente volta, beleza? Beleza, mestre. Então, beleza. Eu vou interromper aqui a gravação.